Olá, tudo bem? Estamos para começar aqui mais um estudo do Reavivados por Sua Palavra. E o estudo que nós teremos hoje é o estudo do capítulo 50 do livro de Salmos. O estudo do capítulo 50 do livro dos Salmos é um estudo que vai falar sobre a verdadeira adoração. Então eu convido você a participar comigo desse estudo neste dia, para que possamos tirar desse estudo muitas lições para a nossa vida diária, para que nós possamos ter aqui um encontro com Deus através da sua palavra. Então eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro dos Salmos, Salmos 50, que tem aqui 23 versos. Nós vamos ler do verso 1 até o verso 23. Então tiraremos aqui algumas lições para o nosso viver diário diante da presença de Deus. Abra aí a sua Bíblia. Se você não tiver a sua Bíblia, você pode usar aí o seu aparelho para que você também possa ler a Bíblia e acompanhar comigo a leitura deste capítulo. Salmo 50. A verdadeira adoração. Verso 1. Fala o poderoso, o Senhor Deus, e chama a terra desde o Oriente até o Ocidente. Desde Sião, excelência de formosura, resplandece Deus. O nosso Deus vem e não guarda silêncio. À frente dele vem um fogo devorador, e ao seu redor ruge grande tormenta. Ele intima os céus lá em cima e a terra para julgar o seu povo. Ele diz: congregue os meus santos, os que comigo fizeram aliança por meio de sacrifícios. Os céus anunciam a sua justiça, porque é o próprio Deus que julga. Escute, meu povo, e eu falarei. Ó Israel, e eu testemunharei contra você. Eu sou Deus, o seu Deus. Não repreendo pelos seus sacrifícios, nem pelos holocaustos que você continuamente me oferece. Não aceitarei novilho da sua casa, nem bodes dos seus apriscos, pois são meus todos os animais do bosque, e o gado aos milhares sobre as montanhas. Conheço todas as aves dos montes, e são meus todos os animais que vivem no campo. Se eu tivesse fome, não teria necessidade de dizê-lo a você, pois meu é o mundo e a sua plenitude. Acaso como eu carne de touros, ou bebo sangue de cabritos? Ofereça a Deus sacrifício de ações de graça e cumpra os seus votos para com o Altíssimo. Invoque-me no dia da angústia, eu o livrarei, e você me glorificará. Mas ao ímpio, Deus diz: de que lhe serve repetir os meus preceitos e ter nos lábios a minha aliança, se você odeia a disciplina e rejeita as minhas palavras? Se vê um ladrão, você se torna amigo dele, e aos adúlteros você se associa. Abre a boca para o mal, e a sua língua trama enganos. Senta-se para falar contra o seu irmão, e difama o filho de sua mãe. Você tem feito essas coisas, e eu me calei. Você pensa que eu era igual a você, mas agora eu o repreenderei e porei tudo à sua vista. Considerem, pois, nisto, vocês que se esquecem de Deus, para que eu não os despedace, sem haver que os livre. Aquele que me oferece sacrifício de ações de graça, esse me glorificará, e ao que prepara o seu caminho, farei com que veja a salvação de Deus. Uau! Que salmo fantástico esse salmo, o Salmo 50. Queridos amigos, você que está me ouvindo nesse dia, nessa manhã, ou talvez na parte da tarde, quero dizer a você que esse salmo é um salmo de um chamado de Deus para a verdadeira adoração. Estamos vivendo num mundo no qual muitas pessoas dizem que adorar a Deus é assim, é desse jeito, não é daquele jeito. Mas Deus está aqui fazendo uma convocação para a verdadeira adoração. E qual é a verdadeira adoração? O que Deus realmente espera de mim e de você? É muito interessante que nesse salmo, o salmista ele vai tratar de vários assuntos. E dentro desses assuntos que o salmista vai tratar, ele vai dizer aqui sobre aquele adorador que é sincero, mas ele está enganado porque ele adora algumas coisas que é inconveniente com a palavra de Deus.
ele adora, às vezes, o ritual, adora a cerimônia e está esquecendo do Deus que então formalizou todas essas coisas. E também está falando aqui daquele crente, daquele cristão que se esconde atrás de uma religião. Isso é triste demais. Pessoas que se escondem atrás de uma religião para disfarçar o seu caráter, um caráter deformado que ele tem. Amigos, eu quero lhes dizer o seguinte, que esse salmo aqui, dentro da escatologia bíblica, nós vamos ver que os profetas falaram e vamos ver que o próprio Cristo deu assim margem para que nós possamos entender que esse salmo não é um salmo somente para o povo de Israel, mas um salmo que vai abranger a todos nós, vai alcançar a mim e a você neste dia que vivemos no ano de 2020. Queridos, então eu quero colocar aqui para vocês algumas colocações que tem dentro desse salmo. Primeiro, nós vemos aqui que há uma famosa declaração de Samuel, que está lá em 1 Samuel capítulo 15, verso 22, quando Samuel fala a Saul. Ele fala assim: obedecer é melhor que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Pode ser considerado o tema do Salmo 50. Esse cântico, ele é bem didático e tem grandes, mas preciosas lições, com magnífica descrição de um julgamento que pode ser aplicado ao juízo final. Escuta bem o que eu estou querendo dizer para você. Esse tema aqui pode aplicar claramente ao juízo final quando Jesus voltar nas nuvens do céu. Esse salmo traz uma mensagem de repreensão para o adorador que segue a cerimônia, que segue os rituais religiosos, mas não é sincero de coração e nem tem boa conduta diante das coisas de Deus. O Salmo ele tem duas partes bem claras, bem distintas. Ele tem uma introdução aqui do versículo 1 até o verso 6, que é o chamado de Deus para o povo, e ele também aqui tem um chamado aqui muito interessante para algumas testemunhas, para testemunhas. Aqui no verso 4 ele diz assim: ele intima os céus lá em cima e a terra para julgar o seu povo. Ou seja, Deus está fazendo um chamado para que as testemunhas venham ver o que ele vai fazer. Então deixa bem claro para mim, para você, a frase ou o verso de Amós, capítulo 3, verso 7, que diz assim muito claro, que Deus não fará nada sem antes avisar aos seus servos, o profeta. Para pensar o seguinte, meu querido irmão, meu querido amigo que está me ouvindo nesta manhã. Por que Deus tem que dar satisfação para alguém? Por que Deus deve satisfação para mim, que sou um pecador? Por que Deus deve satisfação para a raça humana? Amigos, quando Deus faz aliança com o seu povo, e você pode ver aqui dentro desse salmo, que esse salmo é um chamado para o povo da aliança, o povo com quem Deus fez uma aliança no passado. E se você voltar lá comigo para o livro de Êxodo, capítulo 23, lá no capítulo 23 do livro de Êxodo, no versículo 3 até o verso 8, aqui eu quero ler com vocês, Êxodo capítulo 23, versículo 3 até o verso 8. Lembrando sempre que eu estou lendo aqui a minha Bíblia na Nova Almeida Atualizada. Se você tem ela, você vai ver que a versão é a mesma. E se você não tem, se você tem uma outra versão, você pode comparar que é o mesmo assunto. Capítulo 23 do livro de Êxodo, verso 3 até o verso 8, diz assim: olha que interessante o que a palavra de Deus diz. Não seja parcial, nem mesmo com o pobre nas tuas demandas. Se você encontrar desgarrado o boi ou o jumento do seu inimigo, leve-o sem falta de volta para ele. Se você vir prostrado debaixo da sua carga, o jumento daquele que odeia você, não abandone, mas ajude o dono a erguer o animal. Observe que Deus está dizendo assim: eu amo a justiça e amo a misericórdia.
Aí ele diz assim no versículo 6: não perverta o direito do pobre que vem até você com a sua causa. Fique longe da falsa acusação. Não mate o inocente e o justo, porque não justificarei o ímpio. Não aceite o suborno, porque o suborno cega até o perspicaz e perverte as palavras do justo. Ou seja, Deus está dizendo aqui para mim e para você que ele ama a justiça e a misericórdia. E foi com esse povo aqui que Deus fez importante aliança. Observe que no capítulo 24 do livro de Êxodo, olha só que interessante, quando Moisés ele sobe para o monte, depois ele desce. Observe o que acontece aqui no capítulo 24, no verso 1 em diante. Verso 1 diz assim: Deus disse a Moisés: subam para junto do Senhor, você, Arão, Nadab e Abiú e 70 dos anciãos de Israel, e adorem de longe. Só Moisés se aproximará do Senhor. Os outros não se aproximarão, nem o povo subirá com ele. Moisés foi e transmitiu ao povo todas as palavras do Senhor e todos os estatutos. Então todo o povo respondeu a uma voz e disse: tudo o que o Senhor falou, nós faremos. Moisés escreveu todas as palavras do Senhor, e tendo se levantado de manhã cedo, edificou um altar ao pé do monte e ergueu 12 colunas, segundo as 12 tribos de Israel. Enviou alguns jovens dos filhos de Israel, os quais ofereceram ao Senhor holocaustos e sacrifícios pacíficos de novilho. Moisés pegou a metade do sangue e o pôs em bacias, e a outra metade aspergiu sobre o povo. Depois pegou o livro da aliança e o leu para o povo. E eles disseram: tudo o que o Senhor falou, nós faremos e obedeceremos. Amigos, fica bem claro aqui nesses textos, que lá no capítulo 23, que nós lemos do verso 3 até o verso 8, que Deus ama a justiça e a misericórdia. E é isso que ele espera do seu povo. É isso que ele espera, que nós também amemos o próximo como a nós mesmos. E aqui no capítulo 24 do livro de Êxodo, do versículo 1 até o versículo 8 também, deixa bem claro aqui que Moisés, ele sobe ao monte, ele traz a tábua do concerto, a tábua da aliança, alguns escritos ali, ele lê diante do povo e o povo aceita fazer uma aliança com Deus. Então é morto um novilho e é aspergido sangue sobre esse povo. Então ali eles fizeram uma aliança. Então Deus tem uma aliança com um povo na terra. E esse povo, primariamente, eram os hebreus. Amados, queridos irmãos, o Salmo 50 está dentro desta escatologia. Está dentro desse assunto, porque ela é uma escatologia, porque Deus não fez só uma aliança com o povo de Israel, Deus não fez só uma aliança com os hebreus, Deus fez uma aliança com todos aqueles que o aceitam. Indo lá para o livro de Deuteronômio, eu quero ler com vocês Deuteronômio capítulo 29, é muito interessante o que está escrito aqui no livro de Deuteronômio, no capítulo 29, convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Deuteronômio capítulo 29, e a partir do versículo 14, Deuteronômio 29, verso 14, diz assim: não é somente com vocês que faço esta aliança e este juramento, verso 15, porém com aquele que hoje aqui está conosco diante do Senhor nosso Deus, e também com aquele que não está aqui hoje conosco. Ou seja, Deus está dizendo assim: eu faço uma aliança com você, hebreu, com você, povo de Israel, mas também com todo aquele que um dia aceitar o sacrifício de Cristo Jesus. A aliança de Deus não era só com o povo de Israel. A aliança de Deus é com todo aquele que hoje o aceitar como seu Salvador pessoal. Então, se você hoje é um membro batizado da igreja e aceitou o sacrifício de Cristo e foi batizado, e lá no livro do Apocalipse a Bíblia diz que nós lavamos a nossa veste no sangue do Cordeiro. Isso está lá em Apocalipse, no capítulo 22 do livro de Apocalipse. Deixa bem claro, o livro do Apocalipse fala sobre isso. Apocalipse capítulo 22, lá no último capítulo da Bíblia, deixa bem claro no verso 14: bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Ou seja, todo aquele que é batizado, ele está aceitando também ter uma aliança com Cristo Jesus. Então, o Salmo 50 não era só para os hebreus, o Salmo 50 não era só para os israelitas. O Salmo 50, ele vai atingir todo aquele que hoje diz que é um cristão,
e que entregou a vida para Jesus. Então, dentro dessa ideia que nós vamos elaborar um pouquinho melhor agora, você vai ver que Deus tem sim um encontro com aquele que fez uma aliança com ele. E eu quero que você volte novamente para o Salmo 50 e quero que você acompanhe o que Deus está falando ali no Salmo 50. Olha que interessante. No verso 3 diz assim: o nosso Deus vem e não guarda silêncio. Ou seja, ele vem e quando ele entra, observe que é uma cena de um tribunal. Quando um juiz ele está entrando dentro do tribunal, dentro daquela sala onde tem as pessoas ali para serem julgadas, observe que todos se levantam, há uma cena acontecendo ali. Então, observe que quando Deus está entrando dentro da sala do tribunal, acontece uma teofania, que é uma manifestação do Deus Todo-Poderoso. Verso 3 diz: o nosso Deus vem e não guarda silêncio, à frente dele vem um fogo devorador. Essa é a teofania, essa é a manifestação do Deus Todo-Poderoso. Quando ele entra para julgar, há um movimento, algo acontece. E no verso 4 diz assim: ele intima os céus lá em cima e a terra. Observe que essa mesma expressão, ela vai acontecer lá no livro de Deuteronômio, no capítulo 30, no verso 19. Eu quero ler com vocês Deuteronômio, capítulo 30. Abram a Bíblia de vocês aí, por favor, no livro de Deuteronômio, capítulo 30. E aqui no versículo 19, muito interessante, que está escrito assim. Deuteronômio 30, verso 19, diz bem assim: hoje tomo o céu e a terra por testemunhas contra você, contra ti, que lhe propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolham, pois, a vida para que vivam tu e toda a sua descendência. Observe, queridos, que dentro da escatologia, dentro de tudo que está acontecendo, observe que a palavra escatologia quer dizer para o tempo do fim. Então, observe bem, querido, que esse tema aqui, ele não é só para aquele momento, é para o tempo do fim também. Porque Deus está dizendo bem claro aqui, ele está dizendo bem claro dentro do Salmo, que ele tem sim um encontro com aquele que ele fez uma aliança. Então, quando ele chega para entrar em um acordo ou entrar em um tribunal com essas pessoas que ele fez uma aliança, está bem claro, querido, está bem claro que está dentro de uma situação que foi firmado um acordo entre duas partes. Essas duas partes eram o povo de Israel e o Deus Todo-Poderoso. E Deus então está chamando o céu e a terra para serem testemunha do que vai acontecer dentro desse tribunal. Então o que vai acontecer dentro desse tribunal? Observe o que vai acontecer agora. No verso 7 diz assim: escutem, meu povo, e eu falarei. Ó Israel, eu testemunharei contra você. Eu sou Deus, o seu Deus. Salmo 50, verso 7, estou lendo. Não repreendo pelo seu sacrifício, nem pelos holocaustos que você continuamente me oferece. Entenda o seguinte, queridos. Aqui Deus está dizendo assim: não, a minha repreensão não é contra os rituais que você está fazendo. Não é contra o formalismo que você está fazendo. O meu ritual é porque você está fazendo esse formalismo, você está fazendo o ritual, mas está esquecendo de uma outra coisa. Do que eles estavam esquecendo? Eles estavam dando mais ênfase, queridos, no sacrifício, no ato em si, mas estava esquecendo da justiça e da misericórdia. Deveriam fazer aquelas coisas, como está lá no livro de Mateus, capítulo 23, verso 23, quando os escribas e fariseus eles estavam dando o dízimo do hortelã, do cominho, de todas aquelas coisas, mas estavam esquecendo da misericórdia, da justiça. Ou seja, deveriam fazer uma coisa, mas não negar a outra, e é o que está acontecendo aqui. Entenda bem, queridos, Deus não é contra ritual. Deus não é contra o formalismo dos rituais da igreja. Deus é contra quando você nega. Ora, observa bem o que eu vou dizer. Quando você nega em fazer o bem para o próximo que tanto precisa de coisas, de amor, de carinho. Às vezes nós nos apegamos mais ao formalismo, aos rituais e esquecemos
que mais vale amar as pessoas do que todos aqueles rituais. Nós devemos fazer aquilo, mas não negar a outra coisa. Então, Deus aqui, ele não está condenando eles. Deus está apenas avisando eles que devem fazer isso, mas não negar aquilo. Como é que está a sua adoração? Como é que você está adorando a Deus na tua igreja? Adorar a Deus não é só ir à igreja. Adorar a Deus é quando você está diante de uma pessoa que necessita, uma pessoa que precisa de ajuda, uma pessoa que precisa de uma palavra de carinho, uma pessoa que está precisando de uma ajuda, talvez de algumas coisas materiais. Adorar a Deus não é só dentro da igreja, quando você vai lá e faz ali os rituais que está dentro da adoração daquele local. Talvez eu esteja falando com alguém que não é da mesma denominação cristã que a minha, que sou adventista do sétimo dia. Talvez eu esteja falando com alguém que é de uma outra denominação, mas eu quero dizer para você, querido irmão, querido amigo, que todos nós estamos ou vamos comparecer diante do tribunal de Deus. Segundo Paulo, lá em 1 Coríntios, Paulo deixa bem claro isso, que todos nós um dia compareceremos diante do tribunal de Deus, queridos. Todos nós vamos comparecer. Então, queridos, a gente precisa fazer algo diferente. A gente precisa unir as duas coisas. Ir à igreja, ir ao templo é necessário, todos aqueles rituais são necessários, mas se a gente faz uma coisa e nega a outra, a adoração, ela é uma adoração falsa. Observe bem essa palavra que estou dizendo. Se você faz uma coisa e nega a outra, a sua adoração ela é falsa, ela é incompleta. E quando algo é incompleto, é porque ela não está atingindo o verdadeiro objetivo. Observe que dentro do versículo 7, ele diz assim: eu sou Deus, o seu Deus. Então, essa ideia, ela vai aparecer lá no livro de Êxodo, capítulo 20, verso 1, que está dentro do escopo dos 10 mandamentos ali. Então, queridos, não basta você dizer que você é guardador dos 10 mandamentos de Deus, mas você também nega amar o teu próximo como a ti mesmo. Mais vale amar as pessoas. E às vezes, queridos, os rituais, eles não vão salvar pessoas. Observe que João, lá no capítulo 14, verso 15, lá no livro de João, no Evangelho de João, capítulo 14, no verso 15, ele diz algo muito importante sobre os mandamentos de Deus. O que vem antes? Observe. Se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. Amados, guardar os mandamentos de Deus não pode vir antes do amor. Nós precisamos fazer algo por amor. Às vezes os rituais ficam tão formalizados, fica tão frio que nós omitimos o amor ao próximo e damos mais valor aos rituais. Isto está aqui implícito nos versos 7 até o verso 15 do Salmo. E a segunda parte do Salmo está no versículo 16 até o versículo 21, que ele vai dizer agora de uma outra categoria de religiosos. Observe o que ele vai dizer no Salmo 50, do verso 16 até o verso 21. Olha só o que ele diz. Mas ao ímpio, Deus diz: quem que é esse ímpio? Olha, observe quem é esse ímpio. De que lhe serve repetir os meus preceitos e ter nos lábios a minha aliança? Observe que este também aqui, esse hipócrita, esse religioso com quem Deus agora vai estar falando dentro do tribunal, ele é um religioso. Observe bem as palavras que eu vou dizer. Ele tem na sua boca a guarda dos mandamentos de Deus. E ele diz que ele faz parte do povo da aliança. Observe que ele está falando ali para um tipo de religioso que diz aqui bem claro: olha, eu sou o guardador dos 10 mandamentos de Deus, eu guardo a palavra de Deus, eu sou aquele que fiz um pacto com Deus. Ou seja, é como se ele estivesse dizendo para mim e para você assim: olha, eu guardo os 10 mandamentos e sou batizado. É isso que ele está dizendo aqui, muito claro. Só que aí, querido, tem uma coisa muito interessante que ele vai dizer. Olha só o versículo 17.
Se você odeia a disciplina e rejeita as minhas palavras, se vê um ladrão, você se torna amigo dele, e aos adultos você se associa, abre a boca para o mal, e sua língua trama enganos, senta-se para falar contra o seu irmão, e difama o filho de sua mãe. Você tem feito essas coisas, e eu me calei. Você pensava que eu era igual a você, mas agora eu repreenderei. E coloquei tudo, e vou colocar tudo escancarado na tua frente. Tudo vai ficar à tua vista. Ou seja, é como se Deus estivesse dizendo assim: vou pegar o lixo da tua religiosidade e vou esfregar no teu rosto. É bem isso que Deus está dizendo. Então, queridos, eu quero dizer para você que está me ouvindo nesse dia, que não basta você dizer que você é um religioso, que você vai à igreja, que você é um guardador dos mandamentos de Deus, que você faz parte da aliança de Deus, que você não mata, não rouba. É como se a gente tivesse escondido atrás de uma máscara. Querido amigo, eu quero dizer para você, a máscara do crente, ou ele tira, ou Deus arranca. Observe, ou ele tira com as suas próprias mãos. Se ele não fizer isso, Deus vai lá e arranca. Então, querido, muitos cristãos estão usando a máscara de crente para esconder os seus próprios pecados. Queridos, isto é forte demais, mexe comigo, sabe por quê? Porque eu não posso correr o risco de entrar nessa categoria, nem na primeira e nem na segunda. Qual que é a categoria do primeiro que está implícito ali nos versículos 7 a 15? Aqueles primeiro dão mais valor aos rituais do que amar o próximo. Aquele primeiro ali, querido, ele ama ir à igreja, ele faz todas as coisas, ele sai para fora, ele não se associa com ladrão, ele não se associa com ninguém. Ou seja, ele vive uma religião fria, aquele primeiro. Mas o segundo, ele fala que ele é crente, ele fala que ele vai à igreja, ele fala que ele faz parte de uma aliança, que ele é batizado na igreja, ele fala todas essas coisas. Mas quando ele sai para fora, ele se associa com bandidos, ele fala mal do seu irmão, ele abre a boca só para falar coisas contra o seu irmão, difama o filho da sua mãe. E aí Deus fala assim: você acha que eu não estou vendo? Sabe, queridos, um dia todos nós compareceremos diante do tribunal de Deus. E nunca se esqueça que o julgamento de Deus, primeiro, ele vai acontecer na casa de Deus. É isso que Pedro deixa bem claro quando ele diz isso. Pedro, ele é o apóstolo que vai mostrar mais claramente como isso vai acontecer para a igreja. Lá em 1 Pedro, capítulo 4, verso 17, eu quero que você leia comigo 1 Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 4, verso 17. Observe que tudo isso que eu estou dizendo para você hoje, realmente vai mexer com você, porque tudo isso vem de encontro ao nosso formalismo ou à nossa frieza quando nós estamos vivendo uma religião fraca, quando ela realmente não tem sentido. Observe o que Paulo diz aqui, aliás, Pedro diz na sua carta, primeira carta de Pedro, capítulo 4, verso 17, ele diz assim, olha só que interessante, porque chegou o tempo de começar o juízo pela casa de Deus, e se começa por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao evangelho de Deus? Então, queridos, por onde vai começar? Por onde vai começar o julgamento de Deus? Primeiro, pela casa de Deus. Primeiro, por aqueles que se dizem religiosos. Primeiro, por aqueles que se dizem cristãos. Queridos, dentro do Salmo 50 tem agora aqui uma conclusão. Olha bem que interessante, do versículo 22 e 23. Considerem, pois, nisso, vocês que se esquecem de Deus, para que eu não o despedace sem haver quem os livre. Aquele que me oferece sacrifício de ações de graça, esse me glorificará, e ao que prepara o seu caminho farei com que veja a salvação de Deus. Observe, eu quero concluir com você a parte final do versículo 23. Ao que prepara o seu caminho. Observe, queridos, nós não podemos ser pregadores da palavra de Deus, preparar o caminho para a segunda vinda de Cristo Jesus, se eu sou um crente
que só vive rituais de igreja, mas não ama o próximo, ou aquele que vive uma hipocrisia religiosa e quando sai de lá, ele vai para fora e se associa com bandidos. Ou seja, o primeiro crente dá valor a uma coisa e ele se abstém de outra. O segundo usa uma máscara de crente, quando na verdade ele não sabe que um dia Deus vai arrancar aquela máscara. Querido, aquele que prepara o caminho do Senhor, ele não é um crente assim. Aquele que vai preparar o caminho do Rei da Glória, aquele que está voltando nas nuvens do céu. Querido, todas essas coisas que estão acontecendo no mundo, tudo isso que está acontecendo no mundo é o sinal da volta de Jesus. Jesus está voltando. E se Jesus está voltando, ele está convocando o povo com quem ele fez uma aliança para preparar o caminho para que ele possa vir e buscar o seu povo que está esperando ele nessa terra. Mas enquanto nós estivermos vivendo religião fraca, religião de formalismo, religião de esconder o mau caráter, querido, quero dizer uma coisa para você. Deus vai trocar pessoas assim. Ele quer pessoas, ele quer cristãos que realmente vai glorificar o nome dele e vai preparar o caminho para o Rei da Glória. Que eu e você, neste dia, possa ser esse cristão que vai preparar o caminho para o Rei da Glória. Ele não vai vir sem antes primeiro preparar o meu caminho, que é o meu coração, para que eu viva a verdadeira adoração nessa terra. Deus está convocando, Deus está chamando um povo para uma verdadeira adoração. E esse povo é você que está me ouvindo neste dia. É você que vai espalhar a mensagem para outras pessoas. Deus está convocando um povo para uma verdadeira adoração. Isso tudo tem a ver com Apocalipse capítulo 14. Eu quero ler com vocês para terminar a mensagem de hoje. Apocalipse capítulo 14, lá a partir do versículo 6. Apocalipse 14, verso 6, diz assim, olha que interessante. Olha só, vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que habitam na terra e a cada nação, tribo, língua e povo, dizendo com voz forte, temam a Deus e dele em glória, porque é chegada a hora do seu juízo, e adorem, ou adorai aquele que fez o céu e a terra, o mar e as fontes das águas. Queridos, Deus está convocando o seu povo para a verdadeira adoração. E essa verdadeira adoração não vem de rituais frios e nem de uma máscara de cristão. Deus hoje está convocando você e eu para sermos verdadeiros adoradores do Rei da Glória. Que Deus te abençoe e te guarde neste dia para todo sempre. Amém.